Está no ar o Câmara nas Eleições 2014. Acompanhe a seguir os destaques desta edição. O ministro Dias Toffoli se reúne com membros do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Números preliminares divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral apontam 2,4 milhões de mesários. Políticos ficha suja continuam em campanha, mesmo com as candidaturas barradas pela Justiça. Estas e outras informações você acompanha agora no Câmara nas Eleições 2014. O ministro Dias Toffoli esteve reunido nesta quarta-feira, dia 10, com os membros do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Ao encontrar com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, os presidentes dos TRS tiveram a oportunidade de relatar os preparativos para as eleições de 2014 em seus respectivos estados. Na avaliação do ministro Dias Toffoli, o encontro foi proveitoso, porque os TRS relataram que estão todos dentro do calendário eleitoral e está tudo andando dentro do previsto. De acordo com o ministro, os tribunais regionais julgaram os registros de candidatura praticamente na totalidade e já estão sendo julgados aqueles casos que tiveram recursos ao TSE. Dias Toffoli afirmou que a organização das eleições está absolutamente pronta para ser realizada dentro da normalidade. Números preliminares divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral demonstram que as eleições gerais de 2014 contarão com um montante estimado de mais de 2,4 milhões de mesários distribuídos em todo o Brasil. Desse total, aproximadamente 1.300.000 são mesários voluntários. Com mais de 237 mil eleitores, Blumenau tem o terceiro maior colégio eleitoral de Santa Catarina e terá 2.624 mesários, que estarão distribuídos em 68 locais de votação e 656 sessões, sendo que cada uma delas é composta por um presidente, primeiro e segundo mesário e um secretário. Políticos ficha suja, já condenados por tribunais superiores e que, portanto, não poderiam tentar se eleger por causa da lei da ficha limpa, continuam em campanha mesmo com as candidaturas barradas pela Justiça e poderão até tomar posse caso sejam eleitos. Esta situação acontece porque os políticos que tiveram registro de candidatura negado pelos tribunais regionais eleitorais podem manter a campanha enquanto estiverem recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral, na tentativa de reverter a cassação. A maior parte dos eleitores brasileiros que irão às urnas em outubro está na faixa etária de 45 a 59 anos, segundo dados estatísticos do Superior Tribunal Eleitoral. São cerca de 34 milhões de eleitores nessa faixa etária. Outros 33 milhões de eleitores têm de 25 a 34 anos. A terceira faixa etária mais numerosa é a de eleitores de 35 a 44 anos, que totalizam 28 milhões de eleitores. Os números divulgados pelo TSE consideram a idade do eleitor no dia do primeiro turno das eleições de 2014. Os dados foram extraídos das estatísticas do eleitorado disponíveis no site do TSE. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informações no programa Câmara nas Eleições 2014. Pois é, amiga! Oi? Não, peraí, que tem alguém me ligando aqui. Peraí. Alô? Não converse nem mande mensagem quando estiver na direção. Não vá sofrer acidente por bobagem. Fale ao vivo com seu chuchuzão. Ok, chuchuzão. Celular só quando não estiver dirigindo. Motorista legal é motorista consciente. Já colou, meu irmão. E voltamos agora com o programa Câmara nas Eleições 2014. Participe do programa enviando sugestão de pauta ou questionamento para o e-mail comunicação@câmarablu.sc.gov.br ou pelo telefone 3231 1537. O Câmara nas Eleições 2014 está de volta. Agora vamos falar um pouco da história da construção da democracia no Brasil. No programa anterior, vimos que a era republicana no Brasil teve 5 diferentes fases. Nosso tema tratado no último programa foi a criação da Justiça Eleitoral Brasileira em 1932, quando surgiu a equação um indivíduo, um voto. Agora voltaremos a falar das fases da República.
Após a queda do presidente Getúlio Vargas em 1945, o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente. A Assembleia Constituinte criou a 5ª Constituição Brasileira, que estabeleceu os poderes executivo, legislativo e judiciário. Em 1950, Getúlio Vargas voltou ao cenário político ao vencer as eleições presidenciais. Graças à sua postura nacionalista, ele recebeu o apoio de empresários, das Forças Armadas, grupos políticos no Congresso, da União Nacional dos Estudantes e da sociedade civil. Enquanto isso, a oposição crescia e se organizava contra o governo. Em 23 de agosto de 1954, 27 generais exigiram publicamente a renúncia de Vargas. Na manhã de 24 de agosto, o presidente Vargas cometeu suicídio. Juscelino Kubitschek sucedeu Getúlio Vargas na presidência, assumindo em janeiro de 1955, com a promessa de realizar 50 anos de desenvolvimento em 5 anos. A reação à política de JK veio com a eleição do populista Jânio Quadros, que renunciou ao mandato no ano seguinte. Na época, especulou-se que a renúncia foi uma estratégia usada pelo presidente para conseguir que o Congresso lhe desse poderes plenos. Mas, ao contrário do que Jânio esperava, o Congresso aceitou prontamente a sua saída. Agora vamos falar um pouco sobre alguns termos utilizados no nosso sistema eleitoral que cada eleitor precisa conhecer melhor. No programa anterior, vimos que o sistema eleitoral começa a utilizar a identificação biométrica. Essa tecnologia permite identificar o eleitor pela impressão digital. Vamos falar dos mesários no programa de hoje. Compete aos mesários, no dia das eleições, organizar a sessão eleitoral, identificar os eleitores, autorizá-los a votar, operar a urna eletrônica, processar justificativas e conduzir com tranquilidade os trabalhos de votação. Qualquer eleitor pode ser escolhido para ser mesário, exceto os candidatos e seus parentes, incluindo cônjuge, membros de diretórios de partidos políticos, autoridades, agentes policiais e funcionários em desempenho de função de confiança no Executivo, funcionários do Serviço Eleitoral, bem como eleitores menores de 18 anos. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informações no programa Câmara nas Eleições 2014. Daqui a pouco eles sofrerão um acidente de carro. Esse rapaz será projetado para frente, baterá a cabeça e não resistirá. Ela, apesar de estar com o cinto, será imprensada pelo peso do amigo e ficará paraplégica. Você pode mudar o fim dessa história num clique. Use o cinto também no banco de trás. Ele salva a sua vida e a dos outros passageiros. Segurança no banco de trás evita que acidentes sejam fatais. Semana Nacional de Trânsito. O programa Câmara nas Eleições 2014 fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais informações sobre as eleições. Você pode acompanhar todas as notícias do Poder Legislativo de Blumenau pelas redes sociais e pelo site da Câmara que aparecem aí no seu vídeo. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Ampliação dobra número de vagas em CI do bairro Itopavazinha. 6 requerimentos e 2 projetos de lei foram aprovados na sessão ordinária desta quinta-feira. Isso e muito mais ao 12h30. Um ótimo dia para você e até amanhã.